Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vice-presidente da OAB seccional de Mato Grosso, o advogado Flávio Ferreira, que não é só advogado, é membro da Academia Mato Grossense de Letras e faz um trabalho bonito de teatro também. Qual que é o nome do grupo do teatro, Flávio? Cena 11, Antero, bom dia. Cena 11. Isso. Então, bom dia, um prazer tê-lo conosco, Flávio. Como é que foi a reunião ontem da OAB para discutir sobre o impeachment da presidente Dilma? Bem, Antero, você é advogado, você sabe que a OAB, ela possui seccionais nos estados. Cada estado tem uma seccional. Tem um grupo de advogados que estão devidamente registrados e puxamos a discussão aqui em Mato Grosso e foi levado para o nacional a necessidade de um posicionamento da OAB nacional sobre os conflitos políticos e institucionais que nós entendemos que está ocorrendo. Então ontem todas as seccionais se reuniram, cada um no seu estado, para levar um posicionamento hoje. Então hoje o Leonardo Campos, que é o presidente, que não pôde estar aqui, ele queria vir, mandou um abraço para você, porque ele foi convocado, né? Todas as seccionais do Brasil inteiro estão em Brasília hoje, posicionando. Então cada seccional, como nós fizemos ontem, nós votamos, a diretoria apresentou uma proposta, todos os conselheiros votaram, tiveram oportunidade de fala, uns contra, outros a favor da questão do posicionamento da OAB de Mato Grosso sobre impeachment, e o Leonardo levou o posicionamento, votamos e felizmente tivemos uma posição unânime em relação àquilo que a OAB de Mato Grosso entende que o impeachment tem que apoiar formalmente o impeachment e não ficar olhando a banda passar, como nós já vimos ocorrendo em anos anteriores. A OAB não se posicionava, a OAB estava omissa, e desta vez nós entendemos puxar essa frente. Tá. Quando há essa deliberação aqui da seccional, porque a chapa da OAB é eleita e na chapa são eleitos também os membros do Conselho Federal dessa chapa. Exatamente. Esses membros do Conselho Federal da chapa, eles estão vinculados a essa decisão, quer dizer, eles não podem defender lá uma posição diferente do que a seccional defendeu aqui? Bem, ou eles podem defender as ideias pessoais deles lá? É assim, você foi senador da República, é senador, quem foi não deixa de ser, né? E sabe que cada estado tem o número de representatividade de senador de 3. Da mesma forma é a OAB. Então a OAB possui 3 conselheiros federais que representam o Mato Grosso. São Paulo são 3, Rio são 3, cada estado do Brasil. Então não é diretamente proporcional ao número de advogados, como é o caso dos deputados. O conselheiro federal ele se assemelha ao papel do senador. Então são 3 conselheiros por estado. E nós tiramos o entendimento, todos os conselheiros federais tiveram oportunidade de falar, de se posicionar, então saímos daqui com o entendimento. Eles já estiveram aqui na reunião ontem? Estão aqui, participaram, todos os conselheiros federais, efetivamente votaram, cada um usou a palavra como entendia que tem que ser feito, e felizmente este grupo ele é coeso e saiu daqui com esse entendimento. Claro que ele pode mudar o voto, entretanto a seccional de Mato Grosso tem isso fechado, formalizado, discutido amplamente. A reunião ontem ela não foi fechada somente à OAB, foi uma reunião aberta a toda a comunidade. Estiveram lá, inclusive a frente da pecuária, né? O Rui Prado teve lá e apoiou o impeachment também, né? Exatamente, o Rui Prado teve lá, que é um ativista na sua área, né? Outras entidades de classe estiveram lá. Então é um posicionamento que a OAB também ouviu a sociedade, também ouviu as entidades de classe, também ouviu que as pessoas entendem que é o correto. Esse posicionamento estava fazendo falta na OAB. Eu acho que os advogados de Mato Grosso se sentem hoje, neste minuto aqui, melhor representados que anteontem, quando não conhecia a posição da OAB. Exato. Um dos motivos, Antero, que nós resolvemos puxar essa frente, porque infelizmente em anos anteriores a OAB estava omissa não só nesse processo político, mas em todos os processos sociais. É claro que houve avanços, cada administração tem o seu avanço, e teve. O Maurício que nos precedeu é um coração enorme, um trabalho bom, mas o posicionamento, a postura de enfrentamento a OAB que a anterior não tinha, e esta OAB tem esse espírito de guerreiro, tem esse espírito de que quer mudança. Podemos errar e vamos errar provavelmente em várias frentes, mas não será por omissão, né? Não será por omissão. E quais os motivos jurídicos para defender o impeachment? É uma questão técnica que nos parece que ela tem fundamento, né? Você foi senador que trabalhou no orçamento da União por alguns anos, você sabe que existe uma lei, a lei orçamentária, e posteriormente veio a lei de responsabilidade fiscal, que determinam que o agente público ele tem que estar enquadrado em determinados parâmetros. Então ele tem X, é como nossa casa.
né? Se eu ganho R$1.000 por mês, eu tenho que gastar R$1.000 de alimentação com minha família. A União é a mesma coisa. Existe uma dotação orçamentária de recursos que podem vir através dos tributos, e esses tributos vão ser aplicados dentro de uma votação que é feita pelos congressistas. Bom, em anos sucessivos vem acontecendo o quê? O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é o fiscal dessa aplicação, ela vem todo ano e acompanha para ver se realmente aquele dinheiro que foi votado pelos representantes do Brasil inteiro, se aquele dinheiro deu para pagar a conta. E foi identificado que parte daquele dinheiro foi usado de forma indevida, de forma incorreta. Então, essa chamada pedalada fiscal, que foi identificada pelo Tribunal de Contas da União, após várias análises, várias discussões, nós entendemos que ela procede. Infelizmente ela procede, e assim, não é a primeira vez. Eu diria que infelizmente. Felizmente ela procede, né? Porque assim, que essa conta é muito cara para nós contribuintes, isso que eu digo que infelizmente, né, Antero? Nós porque gasta mais do que tem, não dá, né? Se fizer isso em casa, fale, né? Exatamente, então a falência ela estava próxima, né? Mas, Antero, se você me permite ainda fazer uma reflexão, o que eu vejo assim, além desse momento crítico que nós vivemos, político-institucional, né? Eu acho que o ponto crucial dessa discussão, que nós temos que começar a fazer também em sala de aula, dentro da nossa casa, é assim, né? Existe algo maior do que esse momento político. Esse momento político, ele é ruim, mas de todo o processo de dor vem um conhecimento. Eu acho que nós temos que começar a pensar que a questão não é só de agora. Na minha avaliação modesta, isso vem acontecendo ao longo de décadas no Brasil. Porque tem um grande capital por trás disso tudo, as grandes empresas multinacionais que bancam as campanhas políticas, os grandes empresários, né, que neste momento estão dizendo assim, vamos voltar para o Brasil o dinheiro ou não vamos voltar o dinheiro para o Brasil. Ele que tem comandado nossas vidas. Então, esse capitalismo, esse grupo de empresários que tem desviado o recurso, que tem investido em políticos desonestos ao longo de séculos, culminou nesse momento agora. Mas é um momento de purificação. Eu entendo que o mundo vive um momento de purificação. E essa dor coletiva que nós estamos vivendo tem que nos trazer algum ensinamento. E nós estamos tendo um ensinamento extraordinário, né? Com relação à lição que a população nos está dando, né? O grande líder da oposição é o povo brasileiro. Exatamente. Não é nenhum membro do Congresso Nacional. Exatamente. São esses líderes aí do vai pra rua, dos gigantes. Exato. São os grandes líderes dessa mobilização. E eu fico feliz com a posição da OAB de Mato Grosso e fico na esperança de que a OAB de Mato Grosso consiga impor isso à OAB Nacional. Porque, inclusive, naquela gravação do Jacques Wagner, sim, dá para ver o desrespeito com que a OAB é tratada, porque é tratada como um puxadinho do Planalto. Exatamente. Isso aqui é aliado nosso, é um porcaria, vagabundo, exatamente, não está cumprindo o que a gente faz. Exatamente. É essa imagem que a OAB Nacional está passando. Exatamente. Eu prefiro aquela OAB do Marcelo Lavené. Sim. Os advogados unidos, de braço dado, caminhando e liderando o impeachment do Collor. Exato. O advogado é essencial à aplicação da justiça. É o que você está falando, é isso mesmo, né? A OAB, ela historicamente, você foi adolescente que foi pra rua, né? Você brigou contra o regime militar. Então a OAB estava junto com os estudantes. Então há uma história da OAB no Brasil, né? E que este momento nós podemos até cometer erros e cometeremos provavelmente. Entretanto, será por ação. Nós temos que estar à frente, confrontando todos os demandos, não só da nação, mas do estado, do município. Nós temos que nos posicionar. E esse papel, a OAB, ela tem dever. Porque como você está dizendo, essa é a essencialidade do advogado para a justiça. Ele não é apenas sob a ótica do cidadão isolado que propõe uma ação. Não. Quem faz um curso de direito, quem tem uma carteira da OAB, tem que saber que ele tem essa função pública. Ele tem esse dever de zelar, juntamente com o Ministério Público, juntamente com todas as instituições, como vem sendo aplicado tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é coletivo. A OAB está programando algum ato público junto com outras entidades, no sentido de manifestar publicamente esse apoio, embora a entrevista aqui já é uma manifestação pública? Antero, assim, como nós dissemos ontem na nossa reunião da OAB, foram convocadas todas as entidades de classe. Foi uma reunião aberta à comunidade, a todas as entidades de classe, para que se pudessem lá manifestar. Além disso, haverá agora, hoje, uma decisão em Brasília sobre qual vai ser o posicionamento da OAB Nacional, que vai ser voto. Todos nós vamos votar, cada estado vai votar. Após isso, semana que vem nós vamos nos reunir, e aí sim eu penso que o que você está dizendo é algo totalmente positivo, de fazer
esta postura pública daquilo que nós temos que fazer. Nós temos que divulgar esta decisão coletiva. Né? Mato Grosso já tomou a decisão, está levando para o Nacional, e semana que vem eu acho que isto vai ter uma continuidade, sim. Tá, se bem que decisão do Supremo, infelizmente não tem recurso, né? O Supremo é a última instância, mas como é que a OAB avaliou essa decisão do Supremo de proibir uma comissão alternativa de concorrer? Isso já é página virada, já é superada, mas nem o Supremo da época da ditadura proibiu o doutor Ulisses de concorrer e Euler Bentes Monteiro de concorrer. Então, assim, na nossa visão, o Supremo, ele é um tribunal muito mais político do que jurídico, e tem se mostrado dessa forma, infelizmente, né? Quando você faz um curso de direito, quando você é um adolescente que acredita em todo o sistema, você tem essa visão de que o Supremo Tribunal, como última instância, ele é o que mantém a Constituição Federal como é previsto. Mas, infelizmente, a análise dos fatos, ela é subjetiva, ela não é objetiva. E nem sempre... vamos pegar um outro exemplo que, no meu entendimento aqui, ele é mais grosseiro ainda, mas que aconteceu no nosso país. Quando o ministro Toffoli aceitou participar do julgamento, né, ele, como ex-advogado do Partido dos Trabalhadores, quando ele vem e aceita que ele não se dá por impedido, né, tudo que você estudou em sala de aula, tudo que nossos adolescentes estudaram em sala de aula, acabou, sabe? Como que um juiz que participou, que foi advogado de um partido político, sabe? Que vai julgar um processo. Foi advogado do Zé Dirceu, né? Exatamente. Então, a partir dali, da história do mensalão, estamos retomando um pouquinho mais lá atrás do mensalão, então, assim, você vê que é um tribunal totalmente comprometido. Então, eu vejo que o Supremo é um tribunal, é a última instância, mas ele é um tribunal político. As indicações lá são políticas. Quem é o presidente da República é que dá a canetada final, dizer este pode, este não pode. Aliás, o Lula trata assim como eles devendo gratidão, né? Exatamente. O grampo revela isso. Exatamente. Né? Porque na prática aconteceu isto muitas vezes, essa fala da postura republicana, sabe que é mais fantasia do que verdade, né? Se quem tem a caneta, quem paga a conta, que é o executivo, que se ele indica quem são os membros finais do Supremo Tribunal Federal, ora, é óbvio que ele vai interferir, é óbvio que ele interfere. Então o julgamento do Supremo, na minha avaliação, ele é muito mais político do que técnico jurídico. Então, em função disso, você está coberto de razão, né? Seria inadmissível esta proibição que ocorreu. E a OAB tem alguma proposta em nível local ou nacional, ou alguma vez já teve, para mudar essa forma de indicação, para que não tenha influência de um outro poder na indicação? Quer dizer, como é que faz para indicar o ministro do Supremo? Hoje eu sei como é que faz, mas como é que é possível mudar isso para dar mais autonomia, mais independência e menos esse sentimento de gratidão que o Lula está cobrando dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República? Então, assim, você fez uma fala hoje aqui, né, com esse programa, que a democracia se resolve com mais democracia. Eu também estou de pleno acordo, né? E é um processo demorado, lento, sofrido, de muitos erros. Mas não tem outro. Eu não vejo de outra forma, né? Essa é uma visão pessoal minha. Não entendo se a OAB nossa aqui entende dessa forma, mas na minha modesta avaliação, né? O que acontece com os ministros do Supremo é o que acontece com os tribunais de contas do Estado. É a mesma coisa, vamos pegar o nosso quintal então aqui, né? Quem são os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso? Enfim, de todos os estados, não só de Mato Grosso, todos os estados, né? São indicados pelo chefe do Executivo. Então, como que não vai haver acerto de bastidor? Então, eu penso que para se resolver tanto os tribunais de contas do Estado como lá no Supremo Tribunal Federal, tem que ter uma decisão colegiada. Não dá para você deixar com uma pessoa só que paga a conta, que assina o cheque, que ele decida vidas. Então, na nossa modesta avaliação, o justo é que nós, enquanto população, que erramos ao votar, que escolhemos pessoas erradas, continuemos nesse caminho. Porque a única forma de nós acertarmos é diminuirmos nossos erros. Advogado Flávio Ferreira, muito obrigado pela entrevista, e depois a gente precisa vir aqui para falar do Sena 11 da Academia Mato Grossense de Letras. Será um prazer, Antero, muito obrigado, Deus abençoe você, toda a sua família. Tá ok, muito obrigado. Conversei aqui com uma das pessoas que mais admiro, não só do mundo jurídico, mas assim, do seu posicionamento pessoal, que é o advogado Flávio Ferreira.